do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 39. Romanos, capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 39. Todos encontraram? As provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou. 8, a partir do 31. A partir do versículo 31. Estou no 32 agora. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesta hora pedir ao Senhor que traga, que venha com a tua unção nesta hora sobre minha vida, ao ministrar a tua palavra. Senhor, prepara o coração do teu povo para receber este ensinamento, esta revelação dentro da tua palavra. Que o Espírito de sabedoria, que o Espírito de revelação se manifeste nesta noite. Nos abençoa com toda sorte de bênção. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amados, o título da minha mensagem hoje é Como Superar as Crises deste Século. Nós estamos vivendo um século, dias muito difíceis, pesado, dia atribulado, né? Até lá na escola a gente sempre comenta que esse ano foi um ano assim muito pesado, muito complicado, muitas coisas assim acontecendo. E como nós vamos superar isso, né? Eu me lembro da história de um garoto chamado Mihai, que ele era russo, na extinta União Soviética, e naquele momento os policiais da KGB botaram a arma em cima dele, né? Do pai dele, dizendo para o pai dele negar Jesus, senão eles iam matar o pai dele ali na frente dele. E o pai, vendo o filho de 9 anos, ficou balançado, né? O pai era cristão. E os soldados e os guardas com a arma em cima da cabeça do pai dele, e dizendo assim: ou você renuncia a esse Jesus que você fala, ou você vai morrer agora, nós vamos matar você. E ali ele viu o filho olhando para ele, e ele começou, quase que ele balanceiro, ficou meio assim, né? E abria a boca. Quando ele ia abrir a boca, o filho disse: pai, eu prefiro ser uma criança órfã e ter um pai morto do que ter um pai covarde.
Aí na hora o pai criou força e ali ele morreu na frente do filho, o menino com 9 anos. E esse menino ficou órfão, ficou andando pelas ruas, cresceu, se tornou pastor e ganhou muitas almas para Jesus. Uma certa família coreana, na época da guerra, do grande conflito entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, aliás, o Japão, né? E também teve a Coreia do Norte, que comunista, né, que entrou ali, e pegou uma família de cristãos, de pastores, e botou num lugar assim, né, numa cova, abriu uma cova e botou eles tudo dentro da cova para enterrar eles vivos, né? E ali eles falaram: ou vocês renunciam a essa fé que vocês têm, ou vocês vão morrer. Aí os meninos começaram a chorar, as crianças, né? Aí, e o pai, a mãe e os filhos ali. E na hora que as crianças começaram a chorar, a mulher tomou a frente e falou: crianças, vamos louvar o Senhor. Hoje nós vamos jantar nos céus. E começaram a cantar. E eles cantando e os caras jogando terra, até cobrir a cova com eles dentro. E morreram. Né? O que leva a pessoa a ter essa força, né? O que leva um ser humano a ter essa força? A superar tamanha atrocidade. O que leva ele a isso tudo, né? Nós sabemos que essa força, em primeiro lugar, é pelo amor de Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário. O Conde Zinzendorf, eu não lembro se foi o Conde Zinzendorf ou foi o John Bunyan, que ele disse uma frase que ele disse assim, ele citou uma frase em que ele disse assim: nenhum sacrifício é demais por aquele que morreu por mim. Nenhum sacrifício é demais. O que eu fizer não é demais pelo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Então, antes do amor de Cristo por nós, também há uma gratidão, há um amor de nós para com Cristo, há uma confiança nele. Mas, infelizmente, esse amor, essa paixão por Jesus, nós vivemos dias de apostasia, as pessoas estão perdendo esse amor. Será que acontecesse uma situação dessa conosco? Será que nós também tomaríamos a atitude daquela mãe que disse: hoje nós vamos cantar no céu, nós vamos jantar no céu? Será que nós tínhamos a atitude de Miai e dizer assim: prefiro ter um pai morto e viver órfão do que ter um pai vivo e covarde? Qual seria a nossa reação? Nós precisamos entender, amados, que o Evangelho, a mensagem do Evangelho, é uma mensagem que precisa retornar nos nossos dias. Nós precisamos resgatar esse Evangelho puro, esse Evangelho verdadeiro, esse Evangelho em que os irmãos na igreja dos primórdios, cada batismo era literalmente um candidato à morte. Quando a pessoa decidia batizar, ele sabia que ele estava correndo o risco de, ao mesmo tempo que ele estava sendo batizado, e quando sair das águas, ser assassinado. Mas eles não estavam nem aí. Esse era o evangelho que eles viviam, essa era a fé que eles tinham. Mas hoje nós olhamos, eu fico tão triste muitas vezes, eu fico meio desanimado. E tem hora que eu falo com Deus, eu abro o coração, rasgo o coração para Deus, e começo a ver certas coisas, né? A gente vê hoje as pessoas, qualquer coisinha, larga Jesus, larga a igreja, né? A igreja já não serve, já não presta, né? Qualquer besteirinha, qualquer poeirinha que acontece na vida, já larga Jesus Cristo. Jesus é o culpado. É incrível isso. É o que nós estamos vivendo. E por outro lado, nós vemos pessoas buscando um evangelho de animação. Um evangelho onde o
pastor é um palhaço, a igreja é um circo e o púlpito é um palco, onde o palhaço se apresenta para fazer o espetáculo, para animar a plateia. Senão a plateia não volta. É o evangelho que a gente está vivendo hoje, infelizmente. Mas nós precisamos voltar para a palavra de Deus e olhar o que a palavra nos ensina. Ver o evangelho que pode proporcionar aos que creem uma tamanha força. O que vai me levar a ter essa força, a ter essa disposição de amar Jesus, de servir a Jesus com toda a minha força. O que vai fazer isso? O que vai me levar a isso? O apóstolo Paulo, ele fala aqui no versículo 31 e 32 desse texto, quando ele diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 2. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Deus não poupou o próprio filho dele para salvar você, para me salvar. Quem é que quer colocar o seu filho em risco para salvar uma outra pessoa? De forma alguma. Mas Deus colocou, entregou o seu próprio filho por todos nós. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A primeira coisa que nós precisamos resgatar no evangelho é a certeza de pertencer a Cristo e ter sido salvo por ele. Nós precisamos resgatar isso. Eu pertenço a Cristo. Cristo não é um mito. Jesus não é um mito. Como nós vemos na filosofia, quando abordamos a mitologia grega, que eles têm deuses para tudo lá, não é? Então, assim, Jesus, ele não é um mito. Jesus é real, ele é Deus. Ele é o Deus verdadeiro. E ele diz assim que que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus está contigo, meu irmão, não tem demônio, não tem ser humano, não tem ninguém que possa se levantar contra você, porque Deus está contigo. E aconteça o que acontecer, Deus está contigo. Você precisa ter essa certeza. Eu estou passando por um turbilhão, eu estou passando por dificuldade, eu estou sendo provado, eu estou sendo atacado, mas uma coisa eu tenho certeza: eu pertenço a Deus. João 15,16, Jesus disse: não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Jesus que nos escolheu. Você está aqui porque Jesus te escolheu. Glória a Deus. Então nós precisamos recuperar essa certeza de pertencer a Cristo. Nós recebemos a vida eterna através de Cristo, não é? O segundo aspecto que nós podemos ver aqui também, no versículo 33 e o 34, quando ele diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós precisamos, amados, ter a certeza também de que os nossos pecados foram perdoados. Os pecados do passado, os pecados do presente e os do futuro que eu ainda vou cometer. E foi perdoado lá na cruz do Calvário, quando Jesus morreu na cruz. Muitas pessoas vivem debaixo de culpa, como que se Deus estivesse acusando elas, como que se Deus estivesse pronto para condenar elas, para destruir elas. E não é assim. Eu aceitei Jesus numa igreja que apresentou um evangelho de um Deus carrasco, um Deus que você tinha que andar assim bem
direitinho na linha, porque se você escorregasse um pouco, ele estava pronto para te espancar, te bater, te envergonhar. Mas depois eu entendi que esse Deus a quem eu sirvo, ele não é assim. Ele é um Deus que me livra da culpa, me livra do poder do pecado. Eu não tenho que ficar sentindo culpa, preso à culpa. Então você precisa ter certeza do perdão de Deus. É a provisão de Deus para nós, é o perdão. É o perdão dos pecados, é a nossa provisão espiritual. Quer se fortalecer espiritualmente? Busque o perdão de Deus. Muita gente está fraco porque não recebe o perdão de Deus. Porque vive debaixo de culpa. Jesus lá em João 3,17 diz assim, porque o Filho do Homem veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Irmão, Jesus não veio para condenar, ele veio como advogado de defesa. Aproveite esse período. Um dia ele vai vir como promotor de justiça, como juiz, aí não tem mais saída para nós. Mas no momento, ele ainda continua sendo o teu e o meu advogado de defesa. Teve uma vez um rapaz que foi sentenciado, foi preso, e um advogado foi no tribunal, procurou visitar ele na cela, e disse para ele assim, olha, eu vou ajudar você, eu vou tirar você daqui. Ele falou, não quero não. Não quero sua ajuda não. Mas eu estou te oferecendo minha ajuda, eu sei que eu posso tirar você daqui. Eu não quero a sua ajuda. Tudo bem. Quando foi depois, passado o tempo, foi o julgamento dele. Quando foi o dia do julgamento dele, quem era o juiz? Aquele advogado que ofereceu ajuda para ele. Aí ele falou, esse juiz aí agora vai me defender, porque ele prometeu lá na cela que ia me ajudar. Aí ele falou, o senhor prometeu que ia me ajudar lá na cela? Eu disse, não, eu não posso ajudar você mais. Eu podia naquela hora que eu era advogado de defesa, agora eu sou o juiz. Eu não posso mais te. A mesma coisa é Jesus. Hoje nós temos aí, a porta da graça está aberta. Buscar o perdão de Deus, nos libertar, viver livre de culpa. Se pecar, temos um advogado, Jesus Cristo, vamos a Ele, confessa a Ele o pecado, peça perdão, não é? E entenda que ali é o momento de você se acertar com Deus, é a provisão de Deus. Então nós temos que ter certeza de que pertencemos a Cristo, certeza de que nós temos os nossos pecados perdoados. Terceiro, nós temos a certeza de que em meio às tribulações seremos fortalecidos e consolados pelo Senhor. O versículo 35 e o 36, ele diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Então, amados, na tribulação, Jesus está conosco. Ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que pode separar a gente do amor de Cristo? Quem é que pode impedir Jesus de nos amar? Quem? Nem a tribulação, né? Nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem perigo algum, nem a espada, nada pode nos separar do amor de Cristo. João, lá no Evangelho de João também nós encontramos outra referência, daqui a pouco eu vou citar ela, mas nós vemos aqui, nem a tribulação, certeza de que em meio às tribulações seremos fortalecidos. Então, como é que nós vamos superar as crises, atravessar as crises? Entendendo que nessa crise
que nessa tribulação, que nesses momentos difíceis, o Senhor está conosco. Um dia eu achei interessante, a irmã Rosângela estava aqui, não tinha viajado ainda, e ela perdeu a irmã dela. E foi um golpe muito grande, porque a irmã dela era elas duas juntas aqui, né? E de repente ela falou assim: pastor, eu estou sentindo a perda da minha irmã, mas não estou com aquela coisa, aquele desespero. Estou achando até estranho. Eu falei: é estranho não, irmã, é porque Jesus está com a senhora. E quando a diferença de nós passarmos uma luta com Cristo para a pessoa que passa sem Cristo é totalmente diferente. Uma pessoa que passa por uma tribulação, ele não tem Cristo, ele não tem esperança, ele não tem onde se agarrar, ele não tem onde se segurar, ele entra em desespero. Mas quando a pessoa tem Cristo na sua vida, ele passa por uma tribulação, uma dor, uma situação complicada, o que é que ele vai fazer? Ele sabe que Jesus está com ele vai orar. Tem um hino na harpa cristã que diz que na tribulação o aflito crente vai orar. E nós oramos por quê? Porque nós sabemos que Jesus é quem vai nos ajudar. A gente não tem onde recorrer. É Cristo que vai nos ajudar e vai nos dar força naquele momento, né? Outra coisa que nós precisamos entender no versículo 37. Versículo 37 ele diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O que significa isso? A certeza de que as provações não são para sempre. E a vitória nos está garantida. Irmão, Deus não nos prova além das forças. Deus prova a gente até onde a gente suporta. Quando a gente não suporta mais, Ele vem e dá o alívio para a gente suportar. Por que a aprovação? A aprovação é uma forma, é um meio de Deus tratar conosco, tratar no nosso caráter, nos formar como seus verdadeiros discípulos, como cidadãos dos céus, como moradores do reino de Deus. As provações, e através das provações nós vamos trabalhar na humildade. A pessoa que ela é muito provada, duas coisas acontecem com a pessoa que passa por provas: ou ela se torna uma pessoa amarga, porque tem gente que fica amargo, nojento, insuportável, porque ele se rebela logo, ele já se revolta. Ah, Deus não está me vendo, esse negócio de ser crente, Deus já vi que não dá certo. Peraí, você está sendo crente para quê? Para ter coisas? Ou para ter um relacionamento com Deus? Para ter a vida eterna? As coisas são consequências. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A prioridade é o reino. O restante é consequência, são acessórios. Então não deve estar apegado a essas coisas. Eu me lembro de Charles Studi, um missionário que foi para a China. Ele estava noivo da sua esposa e ele recebeu uma fortuna, uma herança enorme, muito alta mesmo. E ele chamou a sua noiva, na época era a noiva dele, e falou: Maria, eu sou seu noivo, nós vamos casar, tem pouco tempo para nós nos casarmos, daqui a alguns meses nós estamos nos casando, estamos oficializando o nosso relacionamento. E eu fiz um propósito com Deus, que tudo eu entregaria para missões. E eu recebi uma herança, a herança em libras esterlinas, a moeda alta, uma herança muito alta. Ele falou: só que a minha parte
como eu vou casar com você, eu dividi ao meio. E a minha parte eu entreguei para a missão, para a obra missionária. Aí tem a sua parte. Você faz dela o que você quiser. Mas a minha parte eu entreguei para missões. Maria olhou para ele e falou assim: Charles, o que foi que Jesus disse ao moço rico? Você vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e segue. Ela falou: entrega a minha parte para missões, eu não quero começar o nosso casamento em desobediência ao Senhor. E depois eles seguiram para a África como missionários, viveram na pobreza, tiveram filhos, 3 filhas, e as meninas eram analfabetas, porque não tinha dinheiro, não tinha condição de pagar uma escola. Mas fez um grande trabalho na África. Você lê do livro chamado O Homem que Obedecia. Irmão, seguir a Jesus não é a gente estar pregado às coisas da terra, não. As coisas vão vir como consequência. Veio, tudo bem. Veio, amém, glória a Deus. Deus quis me fazer esse mimo. Jesus quis fazer um mimozinho para mim. Né? Tem pessoas que dizem que Jesus faz mimo. Né? Jesus quis fazer um mimo para mim. Então veio, chegou nas minhas mãos. Mas a minha vida não é isso aí. A minha vida, a minha pátria está no céu, onde reina o meu Salvador. A nossa pátria está no céu. A gente perdeu a visão, irmãos. Infelizmente, a igreja evangélica perdeu a visão do céu. Tirou o foco do céu. Hoje não se fala em céu. Hoje não se fala em Jesus. Hoje se fala em ser próspero. Você vai prosperar. Você vai enricar. E você vai comprar o seu carro. Vai comprar sua casa. E papapá. E tarará. Hoje os cultos, as pregação de hoje é mais pregação cult. Não é? Infelizmente. É pecado a gente ter carro? Não, não é pecado. É pecado ter casa? Também não. É pecado você ter bens? Também não. Mas em primeiro lugar o reino de Deus. Você está priorizando o reino? Você está tendo essas coisas, mas está priorizando o reino de Deus? Priorizando. Né? Hoje está muito difícil. Eu me lembro que quando comecei a pastorear a igreja, eu andava 9 quilômetros a pé para ir e 9 para voltar. A mulher com a barrigona no chão, um menino no pensamento, na barriga e outro no colo. É verdade, era desse jeito. E aí ia lá, eu me lembro ainda da ele, papai, estou cansado, eu botava ele aqui no pescoço. Né? Tinha sulamita já. E estava grávida da Poliana. Aí eu botava ele aqui no pescoço, mulher grávida, não podia carregar menino. Botava sulamita aqui, Eliud aqui no pescoço, no cangote, segura aqui, filha. E levava. E na volta a mesma coisa. Cantando, alegre, não ia murmurando. Ai, meu Deus, coitadinho de mim. Ai, Senhor, coitadinho de mim, estou aqui. Não. Ia me alegrando, cantando hino. Chegava na igreja, chegava animado, pegando fogo já. Mas hoje, meu Deus do céu, o pessoal hoje tem que estar de carro, mas não vai. Aí bota uma dificuldade, né, para ir, para fazer a obra de Deus. Mas é desse jeito. É o evangelho que a gente está vivendo hoje. A gente tem que ter cuidado, irmãos. Vamos ter cuidado. Vamos abrir os olhos. Vamos abrir os olhos. Né? Então, certeza de que as provações não são para sempre. E a vitória já está garantida. A história, nós estamos numa briga, uma guerra, o diabo, né, brigando contra a igreja. Mas a guerra, no final da história, a gente sabe que a igreja é vencedora. A igreja é triunfante. Amém. A igreja triunfa nessa guerra. A história termina assim. Então, na provação, Deus permite você passar numa provação para tratar com o seu caráter. Né? Uma coisa que a gente vê muito mau testemunho de crente.
muito mau testemunho mesmo. E às vezes a gente vê muito crente passando provação desnecessária. Tem coisa que Deus leva a gente a passar, mas tem coisa que Deus leva a gente desnecessária. Eu trabalhava na Nacional Carimbos, trabalhei na Nacional, eu, Edmilson, João Henrique, trabalhava tudo lá. E um dia chegou um irmão lá dizendo que era missionário. Aí falou assim, aí começou a conversar comigo, tudo aí fez aquela farra, aquela coisa toda. Maior 71, né? Aí falei, irmão, porque é o seguinte, eu estou fazendo carimbo, vou para missão lá no Amazonas e não sei o quê. Eu falei, irmão, o carimbo é até grande, né? Um valorzinho. Aí ele falou assim, eu falei, tem que dar 50% de idade. Ele falou, não, quando eu vier buscar, eu pago tudo, mesmo assim, eu pago tudo. Aí, tá bom. Aí fiz, né? Quando foi no dia de buscar, ele falou, irmão, é o seguinte, eu estou sem dinheiro e eu vou viajar hoje, e eu não tenho como pagar agora, o irmão me dá o número da sua conta, eu levo, e depois o irmão, eu pago. Eu falei, olha, eu não posso, que a empresa não é minha, eu tenho que falar com o meu chefe, né? Aí fui lá falar com o meu gerente, o gerente falou, não vai lá falar não. Aí eu fui falar com uma das sócias da loja, né? A Nice, era Nice o nome dela. Falei, Nice, tem uma pessoa aí, até um missionário, que prega o evangelho, tá? E a Nice Espírito. E ele tá querendo um carimbo aí, que aí pediu que ia levar, depois ele mandava o dinheiro, tá? Ela falou, senta aí, José. Eu peguei, sentei. Ela abriu um cofre, aí pegou um pacote assim de nota fiscal. Nota fiscal não, de pedido, promissório, né? De promissório. Não era promissório. Era os pedidos mesmo. Falou, José, dá uma olhadinha nisso aí. Tudo dos seus irmãos. Com cadeira e tudo. Aí eu fui olhando. Fulano de tal, igreja não sei da quanta, cada um, tudo de igreja. Tudo de igreja. Um pacote assim de nota, sem pagar. Eu digo, meu Deus. Eu falei, não, isso pode deixar, desculpa, não vou nem... Cheguei lá embaixo do irmão, falei, olha, irmão, pode levar o carimbo. Edivaldo era o gerente. Falei, Edivaldo, faz um valer para mim. Eu vou pagar esse carimbo, não quero nem ver seu irmão aqui, pelo amor de Deus, que eu vi lá em cima agora. E, não, irmão, mas eu vou botar na sua conta até hoje, nunca botou. Eu dei só porque eu sabia que ele não ia pagar mesmo. Quando eu vi aquilo, eu digo, é mais um 7-1. Então, às vezes você está passando coisa porque você faz isso e Deus está tratando. Quer que a gente se arrependa. Se arrependa, muda de vida. Enquanto a gente não mudar de vida, Deus também não vai botar a mão e agir. Eu entendi isso, eu entendi que Deus leva a gente muitas vezes para o deserto para tratar coisas do nosso caráter. Eu me lembro que uma vez, depois que eu passei pelo divórcio, passei por um monte de coisa, eu estava passando uma luta, uma dificuldade, e ali eu cheguei, aí eu me vi morando num quartinho assim, que estava o fogão encostado no colchão. Quando eu fritava o ovo, que eu não sei nem cozinhar, né? Aí eu ia fritar um ovo, aí aquela fritura todinha tomava conta do quartinho e vinha até para cima da cama, aquelas pingadas do ovo. E eu comecei a chorar, falei, Senhor, que ponto eu cheguei? Aí Deus falou comigo assim, ó, a sua prova, essa prova que você está passando, quem vai dizer o dia de você sair dela é você. Eu digo, o quê? É eu? Comecei a cantar, louvar, Jesus, vem cá, me conserta o que está errado aqui, que eu quero me aprumar, eu quero arrumar a minha vida. E graças a Deus, com um mês depois, eu estava morando numa casa boa, com móvel, com tudo. Deus abriu as portas. Então, Deus leva a gente para o deserto para a gente refletir. Não adianta a gente ficar arrumando desculpa. Não adianta a gente ficar arrumando desculpa. A gente tem que parar na realidade e procurar acertar. Procurar consertar. Você pescou, né? Quando Jesus chegou e os discípulos passou a noite inteira, não pescaram nada. Eles estavam lá arrumando a rede, né?
arrumando a rede. Aí Jesus chegou e disse assim, lança a rede de novo. Lança a rede. Lança desse lado ali. Ó. Quando eles lançaram, pegou um monte de peixe. Então, muitas vezes, Deus quer que a gente conserte a nossa rede. Costure ela. Onde é que está ali arrebentado? Vamos costurar, vamos consertar. Entendeu? Então, muitas vezes, nós passamos por situações que nós provocamos. E Deus não quer nos perder, meu irmão. Deus não quer nos perder. E por Ele não querer nos perder, Ele leva a gente para o fundo, para o deserto. Para ver se a gente dá uma acordada. Então, o que eu costumo dizer, o seu deserto, o meu deserto, o nosso deserto, ele tem prazo de validade. Não é para sempre. Se você está sendo provado, louve a Deus pela provação e diga, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com essa provação? Deus vai te ensinar. O que é que o Senhor quer me ensinar? Ah, Senhor, muito obrigado. Aprende, mas aprenda mesmo, bota em prática, pelo amor de Deus. Para não voltar de novo para o deserto. Tem crente que vive a vida inteira voltando para o deserto. Voltando, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Né? E aí Deus está tratando, porque não ouve. Às vezes a gente está com o nariz muito empinado, precisa abaixar ele. Né? Eu vi uma frase que a Cláudia botou essa semana, achei até engraçado, que a pessoa com o nariz empinado pisa em fezes, né? E é verdade. E por último, amados, o versículo 38 e 39, ele diz assim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por último, nós temos que ter a certeza de que nada e nem ninguém nos separará do amor de Deus. Do amor de Deus. Nada, ninguém pode nos separar, nem nada nesse mundo e nem ninguém. João 10, 28, João capítulo 10, do versículo 27 ao versículo 29, ele diz assim, ó. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ninguém pode tirar você da mão de Deus, da presença de Deus. Ninguém pode roubar você de Jesus. Entendeu? E Deus não quer perder nem a mim, Deus não quer perder ninguém. Jesus disse, aquele que o Pai me deu, esse nenhum, não se perdeu nenhum. A não ser o filho da perdição. Ainda tem essa, né? Então, amados, nós precisamos entender isso, né? Nada nos vai separar do amor de Deus. Nada. Então, Deus nos disciplina, Deus nos faz passar por provações. O objetivo dele é nos manter com ele. Não murmure, não reclame. Você está passando por uma tribulação, você está passando por um momento difícil, não reclame. Pergunte para Deus. Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Não fica se fazendo de coisa, coitadinho de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, Deus não me ama, Deus não está nem aí para mim. Não é isso. Para eu perguntar, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar, qual a lição que eu posso tirar disso? Qual a lição? Aí sim, né? E para concluir, eu quero dizer para você que não deixe que o diabo, nem as pessoas, venham colocar dúvida no seu coração. Também não permita que os problemas venham afastá-lo do Senhor, pois ele prometeu que nunca jamais o abandonará. Hebreus 13, versículo 5, a parte B do texto. Ele diz que nunca nos abandonará, né?
Você pertence a Cristo. Ele perdoou todos os seus pecados do passado, do presente e do futuro. Ele não te abandona na hora da tribulação e te garante a vitória, mostrando ainda que nada nem ninguém poderá tirar você das mãos dele, pois ele te ama. Amém? Mesmo que você esteja sendo disciplinado, porque Deus disciplina quem ama. Mesmo que você esteja sendo disciplinado pelo Senhor, Ele está com você durante a disciplina. Ele está ali, ó, cuidando de você, sabendo que, tenha certeza de que o Senhor está ali com você. Amém? Em nome de Jesus. Então nós vamos nesse momento orar. Hoje é a ceia do Senhor, né? Até esperei que tivesse mais pessoas, mas a gente nunca sabe o que acontece, né? Podemos julgar as pessoas, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas nós vamos celebrar, né? Celebrar a ceia do Senhor. Eu queria pedir agora nesse momento a Aline